Olá, paz, tudo bem? Boletim 36 da semana de 5 a 11 de outubro, portanto, esta semana. Romanos 12, do 9 ao 13, diz que o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. O tema dessa semana é que o discípulo extraordinário, o discípulo fiel de Jesus, ele serve com excelência. Sempre que nós começamos, diz aqui na introdução, a nossa carreira cristã, há uma disposição, uma coragem, uma vontade. É tudo muito bom, tudo muito gostoso. Depois do culto, depois da célula, a gente vai para casa cheios de entusiasmo. Nós entendemos que estamos servindo ao Senhor, como Paulo fala aqui. Lembre-se que vocês servem ao Senhor e a gente quer ganhar o mundo inteiro para Jesus. É aquele ânimo, aquela coragem, aquela vontade. Mas em algum momento parece que esse entusiasmo diminui ou começa a diminuir e aumentam os desafios. Então parece que as coisas boas diminuem e as coisas ruins aumentam. É uma fase um tanto difícil da nossa carreira cristã. Então é interessante que Jesus nos ensina lá na parábola do semeador, a qual eu não li aqui, você pode ler depois. Ele ensina que para a semente crescer saudável precisa de um solo bom e também de um ambiente propício. E através da nossa vida com os irmãos e com Deus, principalmente servindo, nós vamos encontrando esse ambiente. Então, a melhor ou a maior semente no maior solo não consegue crescer no ambiente errado. Se o ambiente estiver ruim, a semente não vai vingar, as coisas não vão ficar tão boas como podem ou deveriam ser. Por isso, para servirmos em amor, servirmos com excelência, é necessário entender que precisamos construir um ambiente saudável entre os irmãos que nos permita sermos nós mesmos. Ou seja, nós não vamos servir por ganância, nós não vamos servir por querer se mostrar, mostrar que nós somos melhores do que os outros. Nós não vamos querer servir para se dar bem ou por causa de culpa. Deixa eu fazer aqui porque eu tenho culpa, então ajuda a pagar minhas culpas. Não, nós servimos com excelência e amor porque Jesus nos deu esse exemplo. Porque todos nós podemos servir e devemos servir. Quando nós estamos servindo, o ambiente saudável é criado. Então, vamos lá. Para construir um ambiente onde podemos servir em amor, ou seja, servir com alegria, com excelência, sem murmuração. Primeiro, ensine e aprenda através do exemplo. Jesus deu o exemplo para nós, lá em João capítulo 13, Jesus vai lavar os pés dos discípulos e ele dá aquele exemplo ali para que eles façam mesmo. No verso 33 e 34 vai dizer: meus filhinhos, vou estar com vocês. Verso 34, desculpe. Verso 34. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então Jesus ensina aqui que o que é servir? O que é amar? Amar é servir. Amar não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço, é como eu sirvo. Se eu sirvo bem, a pessoa vai perceber que eu a amo, que eu lhe dou valor. Então é importante, Jesus fala: como eu amei vocês, vocês também devem amar uns aos outros.
Assim as pessoas de fora vão reconhecer que vocês são os meus discípulos. E Paulo está dizendo a mesma coisa aqui em Romanos 12:10, quando ele fala que dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a si mesmos. Então Paulo está citando o que Jesus citou, né? Observe que Jesus começa a sua missão, então, ensinando as multidões e operava milagres para validar o seu ensino. Mas ele não ensina os seus discípulos a operar milagres. Ele os ensina a orar e criar um relacionamento com Deus, para que eles entendessem que aquilo que eles estavam fazendo ao próximo era por amor, porque eles tinham um relacionamento com Deus. E este amor de Deus no nosso coração nos leva a servir ao outro. Isso fez com que os discípulos aprendessem através do exemplo de Jesus, o que era mais importante. Então Jesus não treinou eles como curar, como expulsar demônios. Pode até ser que tenha feito isso, também fez isso. Mas mais do que isso, ensinou eles a criar um relacionamento com Deus. Porque se a gente não tiver um relacionamento com Deus, o que a gente vai fazer vai ser por obrigação, ou vai ser como se fosse um sacrifício, ou vai ser murmurando, ou vai ser porque foi dada uma ordem, né? Portanto, uma obrigação, como eu já falei, ou vai ser para se aparecer. Então, a motivação está errada, ou vai ser para ganhar dinheiro, né? Então, observe que Jesus ensina-os a orar, criar um relacionamento com Deus, para que eles, vivendo isso com Jesus, também passassem a servir aos outros por causa do amor que Deus derrama no coração quando a gente está em oração. Então, ao criar esse ambiente, ele ensina práticas que são características de um ambiente que gera crescimento e transforma simples sementes em poderosas árvores frutíferas na mão do Senhor. Quando Jesus voltou para o céu, os discípulos aprenderam o que ele ensinou, de tal maneira que eles perseveravam na oração, na adoração, na comunhão, no partir do pão, e isso aprenderam através do exemplo de Jesus. Ou seja, eles não saíram curando todo mundo, expulsando demônio de todo mundo. Não, eles passavam tempo com Deus, tempo a sós com Deus e tempo coletivo com Deus. Eles tinham essa prática da comunhão, na perseverança, na adoração, diz lá em Atos, né? Então, você tem sido um exemplo na vida das outras pessoas? Como está a sua vida de oração? Pergunto para você, líder. Você tem passado tempo com Deus? Tem entendido que aquilo que você faz é porque o amor de Deus foi derramado no seu coração? Você entendeu que você faz não porque o pastor pediu ou porque a pastora, o seu supervisor, o seu líder disse para você que você tem que fazer? Ou você faz por amor? Você faz porque o seu coração está incendiado? Se o seu coração está meio frio, meio distante do amor a Deus, do amor ao próximo, volte a ficar em tempo com Deus, tempo a sós com Deus. Passe a orar mais a Deus como Jesus, porque isso vai ser um exemplo para outras pessoas. Elas vão querer fazer como você faz, com alegria, servir como você serve, com excelência, com amor, com alegria. Vão querer ajudar você. Não vão te dar trabalho, mas vão trabalhar com você. O segundo ponto aqui, como criar um ambiente onde nós podemos servir em amor. Estabeleça um ambiente de santidade. Em Romanos 12:9, Paulo vai dizer assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Paulo nos ensina que nós precisamos odiar o mal. Isso significa que devemos ser diferentes do mundo, encorajando o crescimento através do amor, apegando-se ao que é bom, nos aproximando de Deus e do nosso verdadeiro eu. Ou seja, porque Deus derramou seu amor no meu coração, eu vou servir em amor e eu serei original, autêntico. Não usarei máscaras, não vou fingir uma coisa que eu não sou. Estou fazendo aquilo que sou, porque sou santo. O Senhor me separou. Santo significa separado. Deus me separou no altar, não é?
me separou no seu altar para servir, diz a música, não é isso? Então Deus nos separou, Ele nos santifica. E quando nós levamos isso tudo a sério, odiando o que é mal, amando o que é bom, esse é um ambiente de santidade para as outras pessoas, onde aquelas pessoas que estão ao nosso redor, elas entendem que estão lutando juntas e podem compartilhar as derrotas e vitórias sem serem julgados como seriam em outros lugares. O que acontece? Esse ambiente de santidade é um ambiente de ética também. Aquilo que eu ouço não sai espalhando para outras pessoas alheias àquele momento. Eu sempre guardo no meu coração, quando uma pessoa abre o coração, quando uma pessoa chora, quando a pessoa conta alguma coisa escandalosa. Para mim não é escandaloso, porque sou ser humano como eles. E tendo esse amor no meu coração, estou ali para servir, para ser útil na vida deles. Então, é por isso que nós devemos amar uns aos outros de maneira sincera. Não adianta nós ouvirmos ali, eu estava contando outro dia, que eu já vi situações na Igreja de Cristo, não importa onde foi, não foi aqui em Montemor, onde as pessoas, onde as irmãs do círculo de oração não se reuniam para orar de verdade. Elas se reuniam para dizer, fulana está passando por isso, por aquilo e tal, vamos orar por ela, né? Mas esse problema é sério, ela deveria fazer assim, deveria fazer... Ou seja, a reunião, ao invés de ser oração, era uma reunião de fofoca, uma reunião onde se contava o que as outras pessoas estavam enfrentando, ao invés de colocar o joelho no chão e interceder por elas. Não precisa entrar em detalhes, né? Então, o amor deve ser sincero. A gente não pode ser uma coisa na célula e outra coisa fora da célula. O amor deve ser sincero. É por isso que nós devemos amar uns aos outros de maneira sincera, permitindo que eles sejam, inclusive eles mesmos, recebam o apoio necessário para vencer as suas lutas. Todo mundo tem as suas lutas. Se nós não soubermos ouvir as pessoas, elas vão falar só uma vez, depois nunca mais vão falar. Então, nós temos que ser sinceros, entender que são seres humanos, como você, que precisa do perdão, da misericórdia de Deus, e nós precisamos perdoá-los. Você tem um ambiente de amor sincero, onde você pode ser você mesmo? Você percebe que na igreja é assim? Você percebe com seus líderes? Você se sente seguro para abrir o coração e dizer o que está acontecendo? Se está doendo ou não? Se você está conquistando ou não? Ou você tem medo de falar? Eu tenho medo, você vai que eu falo que eu estou prosperando aqui, que essas coisas estão dando certo, vão ficar com inveja de mim. Se você está pensando assim, o ambiente ali está errado, né? O que você pode fazer para melhorar esse ambiente? Começa com você, começa comigo. Eu estou chamando essa responsabilidade para mim, falando isso para você, né? Então você tem servido com amor sincero àqueles que estão ao seu redor? Ou as pessoas precisam fingir para você aceitá-las? Importante que nós temos que ser autênticos, sinceros e também esperar e contar com a sinceridade dos outros. Que essa palavra enriqueça a sua fé e prepare o seu coração para que você possa aí crescer e servir com excelência, em amor. E o terceiro ponto aqui, como construir um ambiente onde podemos servir em amor. Terceiro, valorize a oração. Valorize a oração. Em Romanos 12, 11 e 12, ele fala assim que não deve faltar o zelo, que devem ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, que eles devem se alegrar na esperança, ser pacientes na tribulação, perseverar na oração. Então aqui nós percebemos que Paulo está nos ensinando que nossos grupos pequenos, nossas células, devem ser fervorosos na intercessão, na presença do Espírito Santo, porque isto é um ambiente propício para a gente servir. Nossas células devem ser incendiadas pelo Espírito Santo. As pessoas precisam sentir que Deus está ali, que você está ali, que outros estão ali, mas que Deus também está ali. Então valorize a oração. Não significa que você tem que orar 20 minutos na célula. Na célula é proibido orar muito tempo. Você sabia disso? Na célula as orações são objetivas, porém intensas. E sendo intensas vai haver lágrima, vai haver sentimento, vai haver expressão de amor em oração, mas elas devem ser objetivas, curtas, para que as pessoas também não se sentam cansadas, principalmente aquelas que são novas. Então, ao orarmos uns pelos outros, nossa humildade, esperança e dependência de Deus
se tornam evidentes e passamos a testemunhar Jesus vivendo em seu povo, no dia a dia de nossos irmãos. Incentivando uns aos outros nos hábitos espirituais, nós estamos crescendo em conjunto e fazendo o reino de Deus se tornar conhecido. Quais são os outros hábitos espirituais aqui? Se alegrar na esperança, ter paciência na tribulação, compartilhar o que a gente tem com os demais irmãos em suas necessidades, praticar a hospitalidade. Essas coisas são hábitos, práticas espirituais, certo? Então, é importante que nós tenhamos isso no nosso coração. Já já eu volto. Muito bem, tive que parar um pouquinho para atender o telefone. É igual acontece na célula às vezes, né? Então, olha, nós precisamos valorizar a oração. Ensine sua célula, fala para eles a importância da oração. Nós temos um caderno de oração aqui, a gente coloca os nomes e de vez em quando a gente pede para uma pessoa, um membro da célula, levar para casa e orar aquela semana, né? E no final a gente sempre ora também ali pelas necessidades, mas também devemos orar uns pelos outros no sentido de fortalecer a fé, sabe? Não só no sentido de Deus responder com milagres, como que eu posso explicar? Enfim, para que as pessoas cresçam espiritualmente, para que as pessoas se apeguem com Deus de verdade, né? E hoje, inclusive, nós vamos fazer aqui, daqui a pouco a nossa célula hoje, nós vamos orar aqui em grupos pequenos. Vou pegar os membros do núcleo e cada membro do núcleo vai orar por mais uma ou duas pessoas. Nós temos um tempo de oração. Isso é muito importante, tá bom? Então, para encerrar aqui a perguntinha: como podemos transformar ambientes simples e cotidianos de nossas vidas em ambientes extraordinários? Como que a gente pode fazer, hein? A gente pode fazer isso orando pelos outros mesmo, demonstrando esse amor, servindo com amor e excelência. Aquele ambiente comum vai ser transformado num ambiente extraordinário, tá bom? Eu vou encerrar aqui. Então Jesus, ele sabia na conclusão que a verdadeira transformação, Jesus sabia que acontece na convivência. É na convivência. Não adianta nada uma pessoa ter dons, talentos e habilidades, mas não consegue conviver. Vive se ferindo a outros, com estupidez, falando mais alto, xingando, gritando, revidando, né? Se vingando. Não é aí que nós crescemos. Então, nós crescemos na convivência. A transformação, na verdade, acontece na convivência. Se você, meu querido líder, for amado e respeitado dentro da sua própria casa, você será uma pessoa de sucesso na vida. O lugar mais difícil de nós sermos aprovados, respeitados e amados é dentro de casa. Então não se pressione com pessoas que fora de casa fazem um auê. Procure ver se dentro de casa aquela pessoa vive bem com a sua família, é respeitada e amada. Porque ali dentro de casa é o nosso primeiro culto, é o lugar onde nós somos testados e precisamos e podemos e desejamos ser aprovados. Mas enfim, era a convivência, entende? Jesus andou com os discípulos, comeu com eles, chorou com eles, confrontou, consolou. É nesse tipo de ambiente que nossos corações são moldados para serem semelhantes ao Pai. A construção de um ambiente saudável e frutífero, onde nós podemos servir nossos irmãos com amor fraternal, nunca foi algo secundário no reino, mas sempre esteve no centro do ministério de Jesus. Jesus valorizava essa atmosfera espiritual, onde o amor, a comunhão, a verdade e o serviço fluíam como expressão da natureza do próprio Deus. Foi por isso que ele nos deixou a igreja. E você está servindo na igreja? Você contribui com algum ministério, mesmo não sendo escalado para isso? Você já se ofereceu para fazer algo além do que já faz? Como que você vê outras pessoas que servem na igreja? Você dá incentivo, apoio a elas, encorajamento, ou você critica o que elas fazem? Bom, essa pergunta não está no boletim, tá? Estou fazendo para você. Você valoriza a sua igreja? Você está disposto a andar mais uma milha? A dar também a túnica, além da capa? Como que está a sua disposição para servir hoje? Bom, Jesus nos deixou a igreja para isso, para a gente servir.
uns aos outros, para nós lavarmos os pés uns dos outros, né? Ali na igreja também, naquele ambiente também nós somos confrontados, às vezes consolados, não é? Choramos uns com os outros, rimos uns com os outros. Tudo acontece quando nós estamos ali convivendo. É natural que seja assim. E é nesse ambiente que nós crescemos. Que possamos avaliar os ambientes que nós temos frequentado e o que temos ajudado a construir ao nosso redor. Que cada um de nós seja um agente de crescimento, alguém que inspira a fé, promove cura, cultiva a verdade e revela o amor de Cristo nas relações do dia a dia. Deus te abençoe, ficou muito longo, mas eu vou enviar para você, se você conseguir assistir, espero que sim. Pai, abençoa as nossas reuniões dessa semana, que haja um fervor espiritual em cada coração, que possamos valorizar a oração, ó Pai, que nós possamos, ó Pai querido, ensinar e também aprender através do exemplo. Que nós possamos, Senhor, estabelecer um ambiente de santidade. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, possamos crescer. Para a glória do Teu nome eu te peço e eu te agradeço por cada líder. Amém. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.